temos tecnologias que vão vivendo a vida no nosso lugar. Até que ponto essa inteligência artificial pode ser benéfica ou maléfica? O brilho da tela, a velocidade da conexão, o acesso instantâneo à informação, tudo isso é muito sedutor e realmente a gente entra numa espécie de transe. A virtualidade é aquilo sem o qual a gente não tem mais como viver, mas que ao mesmo tempo não nos deixa viver. Uma vida hiperconectada, de uma hiperexposição, de um culto à imagem. E a inteligência artificial, ela traz a evidência que o ser humano tem da dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. O excesso de filtro impede que eu encontre um ser humano verdadeiro por um aplicativo. Ou será que tudo isso tão bom, tão benéfico como parece? Gozai por nós, a inteligência artificial entre nós. Tema desta série do Café Filosófico. Como definir o que é tecnologia? A resposta depende da nossa perspectiva de tempo. Se um dia o modelo de tecnologia era a máquina a vapor, hoje, sem dúvida, uma das grandes inovações tecnológicas é a inteligência artificial. O uso que fazemos de uma tecnologia pode ser benéfico e facilitar a nossa vida, mas também pode trazer malefícios e perigos. Por isso, mais do que nunca, quando nossa vida está impregnada de tecnologias, é preciso refletir sobre as implicações que esses avanços tecnológicos trazem ao longo do tempo. E, principalmente, refletir sobre a presença de tecnologia no nosso próprio tempo. A tecnologia prolonga a técnica. Reparem em que, sem técnicas, a começar por duas fundamentais, que é saber andar em dois pés e saber falar, não seríamos humanos. Então, a tecnologia é algo que ultrapassa as técnicas, certamente, mas pressupõe, de algum modo, nossa familiaridade com técnicas. A tecnologia não se reduz à técnica, porque, vejam bem, transportar uma carga em uma carroça é diferente de transportar uma carga em um caminhão. Escrever à mão é diferente de escrever usando o computador. Matar usando uma faca é diferente de matar com uma arma de mira telescópica. Então, existem semelhanças, mas também existem diferenças notáveis. Os estudiosos da tecnologia costumam diferenciar 4 dimensões ou aspectos da tecnologia. Em primeiro lugar, e é o que mais intuitivamente nos faz evocar a palavra tecnologia, artefatos e sistemas de artefatos. Um artefato, notem bem, é algo artificial, algo contrariamente a algo natural. Uma pegada na areia, uma pegada de pés humano, já é algo artificial, né? Tanto como uma geladeira. Atualmente, nós lidamos com poucos objetos puramente naturais. Quase todos já foram trabalhados tecnologicamente. Um segundo aspecto da tecnologia consiste em conhecimentos específicos. Não exatamente iguais aos científicos, cuidado, são conhecimentos próprios do fazer tecnológico. Notem também que a tecnologia não se reduz à ciência aplicada, por mais que na grande maioria dos casos resulte de avanços científicos. Lembrem que houve monumentos na antiguidade impressionantes, como o Coliseu de Roma, por exemplo, que foi construído numa época onde não havia ciência em sentido moderno da palavra. É claro que havia em cada cultura algo equivalente à nossa ciência, mas não era a ciência baseada na observação sistemática, o experimento e a aplicação da ciência moderna. Um terceiro aspecto da tecnologia são atividades específicas. Projetar é uma atividade tipicamente, ou seja, a atividade do designer, né? Montar objetos, consertar objetos e, o mais comum para todos nós, usar objetos tecnológicos. Bom. E em quarto lugar, a tecnologia designa uma atitude perante a realidade natural ou social que é diferente da atitude, por exemplo, científica, artística ou religiosa. A atitude tecnológica é uma atitude de controle
visa sempre controlar. Nossos controles remotos são a melhor evidência de que a tecnologia tem a ver com controlar, né? E um segundo valor estreitamente associado ao controle é o da eficiência. Então, recapitulando, a tecnologia tem 4 dimensões ou aspectos: objetos e sistemas de objetos. Um objeto tecnológico não existe isoladamente, né? Esses artefatos que nos iluminam existem porque existe uma rede elétrica. Então, objetos e artefatos e sistemas, conhecimentos específicos, atividades específicas e, sobretudo, uma atitude perante a realidade diferente de outras. A tecnologia pressupõe a natureza, logicamente. Algo material precisamos para elaborar algo tecnológico, né? Mas não se reduz a ela. Por exemplo, a tecnologia reelabora materiais naturais. Pense nas conservas, por exemplo, lata. Ou então conserta a natureza. Pense na intervenção do médico, principalmente um cirurgião ou de um dentista. Conserta aquilo que naturalmente tem algum problema. Substitui, de certo modo, a natureza, por exemplo, a roupa para mergulho substitutiva da pele, ou uma mão ou uma perna artificial, ou ainda um coração artificial. Mas a tecnologia, por mais que suponha a natureza, não se explica apenas pela natureza. Por quê? Ora, um carro, seja um carrinho de brinquedo que damos a nossas crianças ou um carro para nós conduzirmos, né? Depende não dos materiais, seu sentido não depende dos materiais de que está feito, sino da intenção com que foi projetado, né? Depende do propósito para o qual foi construído, brincar ou nos conduzir, né? E, por fim, a tecnologia age sobre a natureza. Por exemplo, quando represamos um rio, os transgênicos, que são uma modificação mais radical da natureza, a poluição do ar, são diversas formas em que estamos agindo sobre a natureza, de uma forma mais ou menos positiva ou mais ou menos negativa. A tecnologia é um fenômeno social, porque sua existência depende de uma sociedade que seja propícia. Na Grécia Antiga já se conhecia a máquina de vapor, mas não teve aplicações industriais até o século XVIII. Por quê? Porque a produção na antiguidade dependia da mão de obra escrava, ao passo que o século XVIII foi o século em que começou a se desenvolver a industrialização. A tecnologia é um fenômeno social que impacta diversamente os indivíduos, as sociedades e os grupos. Pensemos no fascínio de um bebê diante de um computador, da euforia de um adicto aos computadores, da dúvida ou frustração de quem não consiga lidar com um artefato, e também levamos em consideração os que se opõem à tecnologia, por exemplo, os opositores da energia nuclear. Distinguir entre tecnologia e sociedade pode ser fácil quando se trata das chamadas comunidades primitivas, não? Mal denominadas assim, né? Mas em uma grande metrópole, hoje em dia, já é muito difícil dizer onde termina a tecnologia e começa a sociedade. Estão muito imbricadas uma com a outra. A tecnologia muda com o passar do tempo. Evidentemente, existem sucessivas inovações. O caso mais claro, porque mais em nossas mãos, literalmente, são os modelos de celular que vão sendo renovados, né? Em que seja por um detalhezinho de vez por outra, né? Existe toda uma discussão sobre se há um progresso tecnológico. Por quê? Porque a tecnologia e a ciência são criações que parecem ilustrar o progresso, no sentido de avanço para algo novo, desconhecido, supostamente melhor. Vejam que não é em todas as sociedades em que houve a ideia de que tínhamos pela frente um progresso indefinido. A cultura antiga greco-romana, por exemplo, pensava em que o tempo era cíclico e que o futuro não seria sino o passado que voltava sob outras vestes, né? A ideia de que nos orientamos a um futuro tem raízes judaico-cristãs, né? E tem a ver com a expectativa de que algum dia terminará
o mundo. Quando isso se despiu de sua característica religiosa, ficou a ideia de que a humanidade marcha sempre para etapas melhores, o que não tem nenhuma garantia. Mas se tornou uma convicção, poderíamos dizer, uma ideologia comum da humanidade, supor que há um avanço sempre para etapas melhores, né? É possível questionar essa visão ufanista em nome, por exemplo, da crítica ao capitalismo ou também da crítica ecológica. Em ambos os casos, tanto os que criticam o capitalismo, eu gostaria de chamar a atenção sobre o fato de que a tecnologia que nós conhecemos e sobre a qual nos debruçamos e alguns de nós estudamos, é a tecnologia produzida no sistema de produção capitalista. Não sabemos como seria uma tecnologia produzida sobre um sistema totalmente diferente, né? Bom, então isso tem que ser bem claro para nós, porque muitas características que a tecnologia assume talvez não existiriam em outro sistema produtivo. Na mitologia grega, o mito de Prometeu nos conta a história de um titã que roubou o fogo dos deuses para oferecê-lo aos humanos. A vingança divina foi cruel. Como castigo, Zeus amarrou Prometeu em um rochedo e mandou uma águia devorar seu fígado. Muitos séculos depois, uma frase do filósofo e cientista Francis Bacon inaugurou a era moderna: saber é poder. Prometeu simboliza os perigos do progresso, enquanto Bacon sinaliza o otimismo do indivíduo moderno com a tecnologia. Medo e fascínio, louvor e repúdio. A tecnologia provoca em nós reações opostas e intensas. Qual dos lados tem razão? Talvez os dois, talvez nenhum. Outra questão interessante é se existe um determinismo tecnológico. Isto é, se a tecnologia está determinando as ações humanas, né? No livro A Técnica ou o Desafio de Nosso Século, o filósofo, teólogo e sociólogo Jacques Ellul defendeu que a tecnologia constituía uma realidade autônoma com um dinamismo e umas exigências próprias que desde há tempo se vem impondo ao ser humano sem que o ser humano o advirta, e que nem sequer se subordina ao capitalismo porque ela evolui cegamente, sempre segundo Ellul. Nenhum outro autor foi tão enfático em atribuir um determinismo à tecnologia. Tem outro autor, Langdon Winner, um cientista político, que se debruçou sobre uma questão mais interessante ou mais convincente, que é por que as pessoas acabam pensando que a tecnologia já nada detém, que tem que sempre seguirá assim, evoluindo a novas e novas formas, né? Ele, em particular, se deteve a analisar o chamado imperativo tecnológico, que diz assim: se você deseja X e escolheu os meios apropriados para X, deve fornecer todas as condições para que os meios funcionem. A tecnologia, dessa maneira, governa o mundo em forma de uma ordem. Bom, mas nenhum dos dois anteriores identificava uma lei que governasse a tecnologia, de maneira que é muito difícil falar de que a tecnologia nos determina, né? Outros autores falam de diversos sentidos em que se pode entender o determinismo. Por exemplo, um determinismo no sentido forte, como chamamos em filosofia, significaria haver identificado, existir uma lei física ou biológica, ou que for, que se impusesse a nós, seres humanos, mas não é o caso. Bom, é interessante a observação de um outro autor, Neil Postman, em uma obra chamada Tecnopólio, ou A Rendição da Cultura à Tecnologia, porque ele diz o seguinte: a tecnologia tem como característica, pouco a pouco, não permitir que imaginemos uma vida sem tecnologia. Isso talvez seja mais interessante que a discussão de se ela nos determina, como, quando, em função de que leis, né? Ela não nos deixa já imaginar como viveríamos sem tecnologia. Um dia percebi que não conseguia ficar sem celular. Um caos. Se estava lendo, dava uma pausa a cada página, só para dar uma geral no WhatsApp, no Instagram e em todo aplicativo de mensagens existente. Parece impossível, mas eu li toda a obra de Dostoiévski conferindo o celular.
Faz uma semana, menos de uma semana, eu perdi meu celular. Não vou aborrecer vocês contando a odisseia que foi tentar recuperar o celular, saber onde que ele estava, não conseguia, etc. Ir ao banco para que o banco bloqueasse o celular e demais, enfim. Temos chegado a depender do celular tanto como dependemos da luz elétrica ou da água encanada. Parece que o mundo acaba quando estamos sem celular, né? E, em certo modo, acaba. Na verdade, quase tudo na vida é ambivalente. Quero ver ainda um exemplo de algo, de uma obra humana em particular, que tenha apenas aspectos positivos. Como tudo depende das circunstâncias, todas as coisas podem ter. Aqui estamos falando da tecnologia, logicamente, mas tudo tem aquela possibilidade de um outro significado junto como positivo ou como negativo, né? Como lidamos com a tecnologia? Existem todo tipo de atitudes, né? Diria eu que muitos se entregam como que hipnotizados à tecnologia, né? Tá? O mundo tecnológico assim, que maravilha, tudo vai, sempre graças à tecnologia as coisas vão ser mais fáceis, etc. Isso chega ao entusiasmo, né? Vamos continuar com essa produção. Outros, pelo contrário, são críticos da tecnologia, olham com certo receio. E não faltam tampouco os saudosistas, isto é, puxa vida, não era melhor quando, em vez de ter um aquecedor elétrico, tínhamos a lareira familiar em toda a qual a família se reunia, etc. Logicamente são passados que, como todos os passados, são irrecuperáveis, mas não faltam pessoas que enfrentam a tecnologia com saudosismo. No próximo bloco, a escrita estimulou o pensamento coletivo e a razão crítica ao permitir pensar o pensamento. Quem somos nós? Essa é uma das perguntas mais clássicas da filosofia. Agora, essa pergunta pode ser feita também para a inteligência artificial. nosso modo de viver contemporâneo é totalmente cercado por avanços tecnológicos. O lazer, o trabalho, os relacionamentos, as artes, qualquer espaço da vida está permeado pela tecnologia. Por isso, podemos perguntar, será que os algoritmos não transformaram nossa própria subjetividade? Quem somos nós agora? Que conceito do ser humano subjaz à tecnologia? Bom, em primeiro lugar, pareceria quase óbvio a velha fórmula filosófica: o homem é um animal racional, o ser humano é um animal racional, né? Mas, tão adequada como ela, aparece a outra fórmula que diz que o homem é um homo faber, alguém que sabe fabricar coisas. Nossa superioridade com relação a outros animais não viria tanto da maneira como pensamos, sino da forma como agimos e transformamos o mundo, não? Outros filósofos o acusam de ser um ser desvinculado da natureza. Não se sabe bem por quê, alguma coisa começou a andar mal desde os primórdios da humanidade e agora não nos sentimos parte da natureza, né? Ou então outros filósofos ainda falam de que é um ser alienado, em que a chamada razão instrumental substituiu a razão substantiva. Não se assustem, razão instrumental quer dizer que saber como conseguir fazer alguma coisa é mais importante que perguntar-se por que temos que fazer isso, né? Então, dentre todas as realizações que vinculam ciência e tecnologia, existe uma que está sendo chamada cada vez mais pelos que estudamos filosoficamente a ciência e a tecnologia, está sendo denominada uma tecnociência. A tecnociência consiste em vastos projetos de origem, seja econômico, seja político, seja bélico, em que os cientistas participam na produção sobretudo de objetivos práticos, né? Pensem, por exemplo, na produção de armas, né? Em que os cientistas são contratados para trabalhar e estão subordinados como qualquer outro operário ao conjunto de financistas, de administradores, de
membros do governo, etc., que participam dessa empreitada, né? Bom, a tecnociência multiplica os riscos imprevisíveis que temos na sociedade, né? A tecnociência, da qual estou falando, encerra também uma tendência antidemocrática. Por quê? Porque estimula a ideia de que os que deveriam governar deveriam ser os técnicos, os que entendem do assunto, né? Em vez de políticos, em vez de meros políticos. E o poder tecnocientífico é muito difícil de controlar. Em vez de cidadãos, cada vez mais nos tornamos clientes dessa tecnociência, usuários, consumidores e até vítimas da tecnociência. Vou definir aqui, por inteligência, a capacidade de resolver problemas teóricos ou práticos de uma maneira não instintiva. Isto é, algo que ultrapassa o instinto. Com a observação de que alguns animais já mostraram ter um certo grau de inteligência, não é algo privativo do ser humano. O filósofo Andy Clark, da Universidade de Edimburgo, em um livro chamado Naturalmente Ciborgues, ciborgue é a denominação dos compostos homem-máquina, né? Somos naturalmente ciborgues, diz. Ele afirma nesse livro que nossa inteligência não está enclausurada em nosso cérebro. E define a mente como um sistema inteligente que combina o eu biológico com dispositivos e softwares. Então, a diferença de outros animais, diz Andy Clark, nossa mente está aberta a combinações múltiplas com ferramentas, com ajudas, com apoios. O cérebro plástico do ser humano e a infância prolongada do homem permitiram isso. E a partir da linguagem, da escrita e da imprensa, o pensamento humano se exteriorizou, o que permitiu que pensássemos o pensamento. Enquanto o pensamento era algo que ocorria na mente das pessoas individualmente, era geralmente difícil saber o que os outros estão pensando. Agora, quando ele começou a se objetivar em forma da escritura e depois da imprensa, com maior razão, resultou que foi possível pensar o pensamento, discutir o pensamento, etc. A própria filosofia e depois a ciência não existiriam sem essa possibilidade de discutir, né? Bom, as tecnologias expandem a mente, tornando-se transparentes, por assim dizer. O relógio, quem pensa no relógio? Estamos continuamente, ou a caneta, o computador, são prolongações de nossa mente que é como se não fossem transparentes em nossa vida, porque quase não temos consciência deles, a não ser quando se estragam ou faltam. As tecnologias modificam a inteligência humana, criando sistemas de raciocínio e de pensamento que estão distribuídos ao longo do cérebro, do corpo e do mundo. Quando dirigimos um carro, isso é bem patente. É como entre nosso cérebro, a tecnologia que é mais próxima que é o carro e o mundo, há uma continuidade. E temos que estar atentos a essa continuidade se queremos que tudo funcione bem. A escrita estimulou o pensamento coletivo e a razão crítica ao permitir pensar o pensamento. Isso já citei. Agora, o relógio permitiu que o homem organizasse seu tempo. Eu diria também, e o obrigou a organizar o tempo, as duas coisas. Vejam os dois aspectos que pode ter toda a tecnologia. Permitiu, mas também obrigou, né? O relógio foi inventado na Idade Média, né? Primeiramente nas torres das igrejas para chamar os fiéis, né? Para marcar as horas inteiras, era, se não me engano, originariamente. Em todo caso, hoje, quem não dispõe de um relógio, quem não está atento ao relógio, quem não obedece ao relógio, né? Nossa presença, nosso senso do eu, do que somos, do que podemos raciocinar, imaginar, fazer, planejar, depende disso que Andy Clark chama o sistema inteligente, isto é, a união do nosso eu biológico e os recursos tecnológicos. Meu corpo é virgem em termos eletrônicos. Não faz parte de mim nenhum chip de silício, nenhuma implantação na retina ou no labirinto e nenhum marca-passo. E nem uso óculos, porém eu uso roupas. Mas eu estou lentamente me transformando mais e mais em um ciborgue. E você também. Talvez
nós já sejamos. Porque nós vamos ser ciborgues não apenas no sentido superficial de combinar carne e fios, mas no sentido mais profundo de ser uma simbiose de seres humanos e tecnologia. Até os problemas que enfrentamos e a maneira como os resolvemos hoje em dia tem a ver com o apoio tecnológico que utilizamos. O mundo é cada vez mais um sistema de instrumentos e de apoios tecnológicos para o pensamento, para o sentimento e para a ação humana. Cada vez mais o mundo é um sistema inteligente com o qual interagimos. Somos seres encarnados e agentes de um modo transformável, isto é, o que se chama em inglês soft selves, isto é, pessoas que são suaves, maleáveis, poderíamos dizer. Né? O sentido dos limites do próprio corpo se torna impreciso e extensível. Pensem, por exemplo, uma vez mais, no controle remoto. Né? Nos permite atingir objetos que estão longe de nós. Né? O uso de binóculos, outro bem mais antigo. Né? A porta automática. Né? Então, todos os limites de nosso corpo perdem aquela espécie de fixidez que parecia ter antigamente. Também o sentido da localização muda, porque muitas vezes estamos mais perto do nosso interlocutor no celular do que do próximo, como que estamos convivendo. Se eu de repente agora começasse a falar ao celular, estaria mais longe de vocês que do meu interlocutor no celular. Né? E outra coisa que se tornou corriqueira é a telepresença. Quem não assiste na televisão, por exemplo, a uma rua de Londres em vivo e em direto, né? Ou mais ainda a um veículo espacial que chegou a Marte, por exemplo, e manda as imagens. Né? Já não nos surpreende que possa ocorrer esse tipo. E por fim, a chamada inteligência artificial, que nos ajuda, nos complementa, os médicos, os advogados, etc., dependem cada vez mais dela, né? Mas também nos vigia, nos comanda, parece superar-nos e ameaça substituir-nos. Quais critérios ou princípios o senhor considera importantes para avaliar as possibilidades e os riscos da dependência tecnológica, sobretudo na rotina de diversas tarefas domésticas, educacionais e profissionais, considerando a ambivalência dos produtos tecnológicos? E qual o papel da autonomia humana diante do imperativo da eficiência alcançada por meio de produtos tecnológicos? Penso que os critérios ou princípios deveriam ser, primeiro, perguntar-se se o uso de uma certa tecnologia é imprescindível. Primeira coisa que normalmente não fazemos. Segundo, suponhamos que for imprescindível para uma determinada circunstância, usar essa tecnologia estando alerta ao risco de depender dela. Em terceiro lugar, prestar atenção a possíveis prejuízos que o uso da tecnologia possa acarretar. Penso que esses podem valer como critérios ou princípios. E depois, sobre o papel da autonomia humana diante do imperativo de eficiência, mediante... Bom, não vou dizer nada novo, se lembro a todos vocês que sermos eficientes é o imperativo da época, um dos imperativos da época. Né? E a eficiência tem a ver com a velocidade, por exemplo, uma série de coisas. Bom, vamos diferenciar entre eficácia e eficiência. Ser eficaz é produzir um resultado que a gente deseja que ocorra. Ser eficiente é produzi-lo da melhor maneira possível. E somos, por todos os meios, atualmente estimulados a sermos eficientes. Né? Tá. Agora, me parece que seria importante desenvolver uma difícil consciência de que optar pelo recurso mais eficiente não é algo óbvio. Por quê? Porque seria óbvio que temos que ser sempre eficientes, né? Bom, dependendo das circunstâncias, sobretudo nas relações humanas, a eficiência pode não ser o melhor caminho. Pensem como demonstraríamos afeto ou como demonstraríamos respeito de maneira eficiente. Não tem sentido perguntar-se uma coisa dessas, né? Então, a eficiência que, não sei, exigida
cada vez mais, deve ser algo assim, do qual devemos nos defender. Qual seria, na sua opinião, o maior desafio filosófico que a tecnologia nos impõe hoje? Como podemos preparar as próximas gerações para lidar com esse desafio? O desafio principal, creio eu, é manter e aumentar, se possível, a consciência crítica da tecnologia. Isso se diz mais facilmente do que se faz, naturalmente, mas aqueles que estamos em uma função pedagógica temos particular responsabilidade. Não precisamos ser filósofos, podem ser qualquer outro tipo de pensadores, de chamar a atenção sobre... Porque vivemos em uma época que exalta a tecnologia como a solução para tudo. E, claro, os exemplos de tecnologias bem-sucedidas e que nos ajudam, pensemos no caso da medicina, sobram. Bom, mas manter a distância, manter a convicção de que, mesmo assim, devemos ser cautos em abraçar qualquer tecnologia. Devemos nos perguntar aonde ela pode nos levar, se vale a metáfora, etc. Então, no caso da tecnologia, vocês também devem se perguntar espontaneamente, bom, será que é tudo isso tão bom, tão benéfico como parece? Bem, então, insisto em que me parece, respondendo à pergunta de dona inteligência artificial, que deveríamos cultivar e a fazer cultivar nos demais, começando pelos filhos. Criar nas famílias uma consciência de o uso da tecnologia com consciência de seus limites, suas ambivalências, a dificuldade de controlá-la cada vez maior, a própria inteligência artificial, etc. Não saberei nunca se minha resposta satisfez a inteligência artificial, mas paciência. No próximo bloco... Na medida em que as realizações tecnológicas envolvem mais pessoas e criam mais problemas, é lógico que tem que haver novas questões morais. Né? A cada avanço tecnológico, novas perguntas, diferentes entre si, emergem em nós e nos convidam, como sociedade, a refletir a respeito. Cada nova tecnologia gera novas questões éticas. Vou me referir, então, um pouco à relação entre tecnologia e ética. Bom, primeiro, chamando a atenção à diferença entre moral ou moralidade e ética. Porque a moral é geralmente o sistema de normas de conduta vigente em uma sociedade ou em uma classe social. Já a ética designa as doutrinas que filósofos elaboraram ao longo do tempo para tentar, seja justificar, seja corrigir a moralidade vigente. Né? Bom, as atividades tecnológicas podem ter conotação moral positiva ou negativa. Produzir uma vacina, por exemplo, todo mundo dirá que é uma produção, algo positivo, mas poluir o meio ambiente, é claro que não. Igualmente, o conhecimento tecnológico pode ter um caráter ambivalente. Por exemplo, ensinar alguém usando o computador, que seria algo positivo, ou enganar alguém usando da propaganda. As éticas filosóficas mais famosas são três. A ética da virtude, formulada pelo filósofo Aristóteles antes de Cristo. Essa ética prega que a conduta moral se forma aos poucos pela elaboração da vida virtuosa. Já o filósofo Kant, no século XVIII, formulou a chamada ética do dever, segundo o qual uma ação é propriamente moral quando a fazemos não porque esperamos uma recompensa ou tememos um castigo, mas porque esse é o nosso dever, pronto. E por fim, a ética utilitarista, a ética formulada por filósofos como Bentham Stuart Mill, que é a mais usada a propósito da tecnologia. É difícil encontrar análises éticos da tecnologia que usem seja a ética da virtude de Aristóteles ou a ética do dever de Kant. Isso porque não raramente a tecnologia é avaliada
pensando-se prós e contras dela. E pensando, como era a fórmula que usavam Bentham e Stuart Mill, qual será o bem-estar da maior parte das pessoas em resultas da produção de tal ou qual tecnologia. Né? Mas as questões éticas ultrapassam a avaliação da tecnologia baseada em vantagens e desvantagens ou custo e produto. Porque, seja qual for a ética que se prefira, os artefatos, as práticas e os sistemas tecnológicos podem ser moralmente julgados a partir de determinados olhares socioculturais. Por exemplo, o olhar feminista detecta vieses androcêntricos na existência e na apreciação da tecnologia. Cada vez mais, felizmente diria eu, o olhar feminista detecta o quanto nossa sociedade está muito marcada pela figura do homem. Na filosofia, ou por exemplo, na história da filosofia, existe um fenômeno muito curioso que recém agora está sendo corrigido. A grande maioria de filósofos foram homens, mas resulta que houve uma série de pensadoras de quem ninguém fala e que estão sendo recuperadas, pessoas que contribuíram para a filosofia ou para a teologia quando estavam mais ou menos reunidas, mas que não foram nunca reconhecidas como pensadoras. O olhar antirracista identifica sistemas sociotécnicos inteiros, como a polícia ou o sistema carcerário, como direcionados a segregar determinadas etnias, portanto, moralmente condenáveis. Os defensores dos direitos dos animais veem, logicamente, como imorais não apenas as gaiolas e os zoológicos, mas também as instalações em que animais são criados e sacrificados para a alimentação humana, e até condenam a domesticação dos chamados animais de estimação, os pets. E para os ecologistas, enfim, a destruição e a poluição enormemente potencializadas pela tecnologia são uma sorte de crime contra a natureza. Em todos esses casos, vocês têm formulações morais implícitas. Que influência tem a tecnologia sobre a ética? Por exemplo, surgem novos temas e novas questões morais, evidentemente. Um mundo tecnológico é diferente de um mundo não tecnológico e, portanto, na medida em que, por mais que a tecnologia seja uma coisa que acompanha o homem desde os primórdios, mas na medida em que as realizações tecnológicas envolvem mais pessoas e criam mais problemas, é lógico que tem que haver novas questões morais, né? Também se dá um ajustamento de termos moralmente significativos. Por exemplo, a morte. Não se fala mais da morte em medicina apenas porque, por exemplo, o coração parou de latir. Agora se indaga como está o cérebro, etc. Então há uma redesignação de que significa morrer. De que também a ideia de privacidade. Hoje em dia, em que estamos praticamente entregues aos sistemas tecnológicos que sabem de nós mais do que nós mesmos, né? Então, a privacidade é uma coisa que quase está deixando de existir. A ideia da natureza, de algo natural, já mencionei alguns minutos atrás que dificilmente nos lidamos, sobretudo os que moramos em cidades, com coisas naturais. Temos que andar bastante para encontrar algo que não tem já a marca da ação humana, né? E também a natureza humana. Será que existe a natureza humana? Bom, existe também, dentro da discussão moral sobre a tecnologia, a exigência de uma ética completamente nova. Aqui quero me referir principalmente ao autor Hans Jonas, que foi o primeiro que levantou a questão ao dever que temos com relação às gerações que virão depois. Que mundo vamos deixar para os que vêm depois? Começando por nossos filhos, evidentemente. O filósofo Zygmunt Bauman sentenciou: a geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo. Na mesma linha, o filósofo Nicholas Carr alerta: a internet é uma máquina projetada para nos distrair, para nos manter em um estado de alerta constante. Ela é uma máquina que nos faz esquecer que a profundidade é mais importante do que a amplitude. A maior de todas as inquietações talvez seja:
Que mundo estamos construindo com as tecnologias que construímos? Algumas questões éticas mais amplas podem ultrapassar a ética da profissão. Porque a ética da profissão, por exemplo, fala em cada caso de ser correto, ser honesto, ser leal como empregador, etc. Mas, às vezes, um pesquisador, um cientista, um tecnólogo, se dá conta de que o resultado almejado vai ser prejudicial e é sua obrigação moral chamar a atenção dos empregadores e, se não for suficiente, das autoridades para o que está por ocorrer. Esse é um dever moral claro, né? Vou citar alguns exemplos de perguntas moralmente significativas. Posso agir despreocupadamente com relação ao meio ambiente? Devo receitar um novo remédio que a propaganda dos laboratórios recomenda, sem indagar cientificamente suas vantagens? É moralmente lícito evitar a gravidez, abortar um feto com anomalias, mudar de sexo? São todas questões que não existiam antes. É moralmente indiferente repassar uma informação nos meios sociais sem indagar sua veracidade? A sociedade tende a ter medo dessa normalização do uso da tecnologia como se fosse substituir algo insubstituível. Porque nós usamos a tecnologia desde os primórdios da humanidade. Sim. E nós fomos modificando-a conforme o passar dos séculos. Sim. Mas sempre teremos medo dela, porque ela sempre parece que transpõe a nossa essência, parece ir além do que a gente é. Essa normalização da tecnologia pode causar algum problema assim de ego, por exemplo, algum afugentamento, alguma mudança nas estruturas psíquicas, sociais. Toda padronização tem, creio eu, dois aspectos. Por um lado, a tranquilidade que nos dá responder a padrões que os demais compartilham. E, em certos casos, certa incomodidade de não estarmos totalmente de acordo, mas, em todo caso, como a correnteza vai para lá, vamos lá. A escola é a grande padronizadora. Pois é, então. Mas que dizer hoje, em uma época em que, de repente, se vê como algo admissível que as pessoas mudem de sexo ou que reconheçam, assumam ter uma sexualidade diferente daquela que biologicamente pareceria imposta, né? Bom, o mal-estar que a maior parte das pessoas tem com relação a esse tipo de mudanças vai na direção do que você está perguntando, né? Então, eu creio que, juntando agora a questão da tecnologia, a tecnologia desde os primórdios, claro, deve ter ajudado enormemente a padronização, naturalmente, né? Vamos ao exemplo da escrita que foi dado aqui, né? Uma vez estabelecida que as letras são essas e não outras, claro, em cada cultura, né? Bom, as pessoas têm que se acomodar a isso. Se querem dizer alguma coisa por escrito, tem que ser assim. E, además, tem que cuidar-se, então, de que o que diziam oralmente, de uma certa maneira, concorde com o que se faz. Então, você tem razão, há uma padronização forte que tem, ela também é ambivalente. Por um lado, dá uma certa tranquilidade para a maior parte. Quem gosta de se sentir mal à vontade porque está sendo diferente de outros, sobretudo em determinadas circunstâncias, numa festa, por exemplo, né? Bom, mas, por outro lado, lá no fundo, às vezes a gente guarda uma certa mal-estar, mas por que tenho que ser assim? Por que tenho que fazer isso, né? Só que a chamada boa educação nos ajuda ou nos ensina que isso não deve ser manifestado, que tem um velho ditado dos norte-americanos, né? To be different is indecent, né? Ser diferente é indecente. Bom, isso já diz tudo, né? No próximo bloco, os avanços da inteligência, especificamente da inteligência artificial, segundo Harari, parecem sugerir que a liberdade seja uma ilusão. Com tanta tecnologia disponível, humanos estão se tornando máquinas? Com tantos avanços tecnológicos, máquinas estão desenvolvendo reações humanas?
Será que uma máquina é capaz de filosofar? E essa máquina filósofa é capaz de refletir sobre um mundo em que pessoas e tecnologia estão quase misturadas? Não sabemos a resposta. O que sabemos é que nós estamos o tempo todo sendo levados a pensar sobre esses cenários do presente e do futuro. E por fim, mas não porque seja o menos importante, queria me referir a um livro chamado Moral Machines, Máquinas Morais, ensinando aos robôs a diferenciar o correto do equivocado, publicado em 2009. Os autores mostram que a evolução dos sistemas tecnológicos autônomos exige a introdução nesses sistemas de dispositivos que os capacitem para ter um funcionamento parecido com a conduta moral de um ser humano. Isto é, que possam avaliar as circunstâncias e não atuar apenas em função de on-off. Cabe lembrar que o escritor Isaac Asimov, faz uns 50 anos, havia formulado o que ele chamava leis do comportamento dos robôs. Ele já antevia o que íamos precisar, né? Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. E por fim, acrescentou uma quarta: um robô não deve causar dano à humanidade ou, por inação, permitir que a humanidade sofra dano. São problemáticas em sua aplicação, já foram discutidas muitas vezes, mas levantam uma questão importante: que valores deveriam ser incutidos nas máquinas? Os valores, por exemplo, valor como segurança, bem-estar, direito à privacidade, possivelmente. E agora, os valores de quem? Os valores dos designers? Os valores dos engenheiros? Os valores da classe social a que os designers e os engenheiros pertencem? Os valores da sociedade, assim vagamente? É todo um campo de discussão. Se tratando de implementar essas leis e de fazer com que os robôs tivessem sensibilidade moral, isso seria que responderiam a que tipo de valores? É outro desafio bem grande. Tampouco é claro se as pessoas irão querer essas máquinas que tenham senso moral. Elas podem acabar constituindo, aspas, soldados, brinquedos ou escravos. Ou seja, por exemplo, drones e robôs que desarmam minas, pets mecânicos, parceiros sexuais androides, operários que não precisam descansar nem fazer reivindicações. Bom, mas será que os seres humanos vão querer incorporar esse tipo de robôs? E por fim, é interessante mencionar uma hipótese que foi levantada pelo investigador ou escritor Harari em seus livros, né? Porque agir moralmente, falando do ser humano, e estamos aqui querendo saber se poderia haver máquinas morais, supõe que nós somos livres. Que sentido teria dizer que agimos moralmente e somos responsáveis se não fôssemos livres? Quem está seguro de que suas ações são determinadas não deveria ter nenhuma preocupação moral. Os avanços da inteligência, especificamente da inteligência artificial, segundo Harari, parecem sugerir que a liberdade seja uma ilusão, que nossos cérebros respondem a algoritmos físico-químicos e nossas condutas resultam de uma combinação de determinismo e aleatoriedade. Isto é, se ele tiver razão, obviamente que é um assunto super discutível, né? Nós, quando pensamos que agimos livremente, na verdade, os processos cerebrais já decidiram o que vamos fazer antes mesmo de que nós tenhamos consciência de que estamos embarcando-nos em tal ou qual nova decisão. Quando a autoridade passa de humanos para algoritmos, não podemos mais ver o mundo como o campo de ação de indivíduos autônomos esforçando-se por fazer as escolhas certas.
Em vez disso, vamos perceber o universo inteiro como um fluxo de dados, considerar organismos pouco mais que algoritmos bioquímicos e acreditar que a vocação cósmica da humanidade é criar um sistema universal de processamento de dados e depois fundir-se a ele. Já estamos nos tornando, hoje em dia, minúsculos chips dentro de um gigantesco sistema de processamento de dados que ninguém compreende a fundo. Para mais reflexões, acesse o canal do Café Filosófico no YouTube. Alguém disse no início que a tecnologia não é neutra. Obviamente não é neutra. A tecnologia consiste em produzir artefatos ou processos por uma determinada finalidade, prevendo um determinado uso, de maneira que de maneira alguma poderia ser neutra.